Amados irmãos, amadas irmãs, um bom dia para todos nós, uma excelente manhã de quarta-feira, meus irmãos. Estamos aqui partilhando deste momento juntos, este momento de reflexão do Evangelho segundo o Espiritismo. Então sejam todos muito bem-vindos, que possamos sentir essa energia de acolhimento que Jesus nos concede, que o manto de amor do Cristo possa cobrir a nossa alma hoje, concedendo a cada um de nós aquilo que mais precisamos para a nossa jornada. Bom, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos e hoje nós iremos refletir, meus amados irmãos, também baseado e inspirado na passagem que nós também refletimos ontem, a do capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 5. Porque o Evangelho segundo o Espiritismo, meus irmãos, ele tem muito para nos ensinar, muito. Cada palavra, cada máxima que contém nessa obra é um oceano de esclarecimento para todos nós. Então, a cada passagem lida, nós recolhemos ali em nosso coração muito esclarecimento. Mas ao passar do tempo, se nós vamos lá e lemos novamente aquela passagem, outro ensinamento nós iremos acolher em nosso coração. Então o Evangelho ele tem essa sabedoria para todos nós. Às vezes em cada etapa da nossa vida, uma passagem a gente vai ler ela de uma forma, vai acolher um ensinamento diferente dela. Isso é muito bonito e muito grandioso, muito enriquecedor para a nossa alma. Então hoje aqui a gente vai refletir essa passagem e para começar com ela, gostaria de compartilhar aqui com a gente algumas breves palavras da lenda do peixinho vermelho, meus irmãos. E essa lenda do peixinho vermelho, às vezes já é muito conhecida por nós, porque ela também foi psicografada pelo nosso amado Chico Xavier em uma de suas obras. Aqui eu vou compartilhar com as minhas palavras, mas todos nós podemos encontrar aí na obra psicografada pelo Chico, na obra Libertação. Mas, meus irmãos, vejamos só. A lenda do peixinho vermelho é compartilhado conosco que havia ali um lugar onde habitava vários peixes. Só que era um lugar um pouco limitado, um lugar um pouco restrito. E os peixes que ali habitavam, muitos deles eram preguiçosos, eram peixes que se achavam muito, uns se achavam melhores que outros, eram um pouco agressivos no trato com o próximo. Assim eles conviviam ali. Uns se alimentavam mais que o outro, não preocupando-se se iria sobrar alimento para o próximo. Mas eles conviviam assim já há muito tempo e digamos que estavam acostumados com aquela realidade, pois eles só tinham acesso àquele ambiente, àquele contexto. E exatamente neste ambiente havia um peixinho vermelho. E esse peixinho vermelho era muito maltratado pelos outros, era muito julgado, era muito criticado, era muito zombado, meus irmãos. Quase não sobrava alimento para ele, ele era fraquinho. Os outros abusavam do poder com esse peixinho vermelho. Certo dia, esse peixinho vermelho ele começou a analisar o ambiente em que eles estavam. Começou a estudar as possibilidades de, quem sabe, um dia sair dali. Porque todos os peixes só viviam ali, circunscritos naquele ambiente. E o peixinho vermelho começou a ficar curioso. O que será que tem fora daqui? Então ele começou a estudar o lugar, a ver ali as probabilidades de por onde ele poderia sair. E um dia, como ele era muito magrinho, ele tentou sair por ali, por uma das tubulações do ambiente onde eles estavam, embaixo da água, e ali ele seguiu. E foi muito doloroso para ele, porque ele passou por um caminho muito estreito. E esse caminho estreito
arrancou dele algumas escamas, foi difícil, mas ele conseguiu. E quando ele percebeu, ele tinha chegado dentro do oceano, meus irmãos. Dentro de uma imensidão com novidades, com novos peixes ali, com outros tipos de vida. Não foi fácil para ele. Ele enfrentou dificuldades, ele enfrentou um desafio até com uma baleia lá. Para ele não foi fácil, mas ele se manteve firme e ele descobriu toda uma nova realidade, novas opções, novas chances, muitas coisas novas para se aprender. E como que ali no oceano era muito melhor do que aquele pedacinho, aquele cubículo que ele estava antes junto com aqueles outros peixes. Tinha muita mais diversidade. E ele ficou encantado com aquilo. Só que ele ficou tão encantado com isso que deu até um peso ali na consciência dele. Porque ele pensou em todos os outros peixes que ficaram para trás. Ele estava de frente para um lugar lindo no oceano, com tantas coisas novas, tantas coisas boas, tanta variedade. Os olhos dele se abriram. Mas ele estava se lembrando daqueles outros peixes que compartilhou com ele um bom momento da sua vida. E eles ficaram para trás. Ficaram lá fechadinhos naquele cubículo. Então o que ele pensa? Bom, irei voltar para lá e vou avisar para eles de tudo que se encontra fora de lá. Quanta coisa temos aqui! Eles estão lá fechados com aquela visão restrita, não tem que mostrar para eles. Quanta coisa temos boa aqui do lado de fora. Então ele vai, faz todo o percurso de volta, retorna para aquele ambiente que ele estava. Quando ele chega lá, os peixes estão exatamente da mesma forma, preguiçosos, estão até assim, ociosos, só comiam e ficavam tranquilos, aquela ociosidade. E ele chega todo animado, consegue convocar ali todos os peixes e conta todas as novidades que ele presenciou fora dali. E como que lá fora era muito melhor do que o ambiente que eles estavam. Tinha muito mais alimento, muita coisa boa, era tudo lindo, muita novidade. E ele, encantado ali, compartilha isso com os outros peixes. E diz, olha, vocês também podem ir para lá e se beneficiar. Só que vocês precisarão emagrecer um pouquinho. Vocês são muito preguiçosos, só comem e ficam na ociosidade. Vão precisar emagrecer um pouquinho para conseguir passar nessa tubulação, para conseguir chegar lá no oceano, porque senão vocês não irão passar. E tem outra coisa, o caminho é difícil, o caminho é árduo, enfrentei muitos desafios, mas vale a pena. E o que aconteceu? Os outros peixes começaram a rir dele, a zombar dele. Não acreditavam direito no que ele estava dizendo e não quiseram se colocar a serviço para modificar a situação deles para sair dali. Eles preferiram continuar na ociosidade, em um lugar limitado para eles, porque não quiseram fazer o esforço de buscar um lugar melhor. Não quiseram fazer o esforço de buscar um lugar melhor. Preferiram a estagnação, preferiram a ociosidade. E ainda zombaram e riram do peixinho vermelho. Bom, o peixinho vermelho fez a parte dele. Foi lá, comunicou de toda uma realidade, toda uma vastidão que tinha fora dali, mas infelizmente não foi ouvido. Então o peixinho vermelho fez a parte dele, retornou para o oceano e seguiu a vida dele, meus irmãos. Bom, essa é a lenda do peixinho vermelho, psicografado por Chico aí para nós no livro Libertação, mas eu contei, meus irmãos, de uma forma muito breve para todos nós, com as minhas palavras, mas para extrair dessa história a essência da nossa reflexão de hoje, meus irmãos. Olha só esse peixinho vermelho.
conta tantas novidades, conta sobre o quanto se encontra de coisas boas, coisas novas, saindo desse lugar limitado e estagnado. Só precisa fazer esforço, só precisa trabalhar um pouco, sair dessa ociosidade. E os outros peixes não estavam dispostos a fazer isso. Essa história, meus irmãos, reflete muito para nós os bons espíritos. Os bons espíritos que estão constantemente nos avisando, nos ensinando sobre a imensidão da eternidade da vida, sobre a imensidão da vida espiritual. O quanto podemos alcançar mundos mais felizes, o quanto podemos alcançar esferas espirituais mais harmoniosas, mais pacíficas. Meus irmãos, quantos bons espíritos nos explicam, nos ensinam e nos esclarecem de quanta coisa iluminada, quanta coisa evoluída que podemos encontrar em esferas espirituais mais felizes. Mas para alcançarmos isso, precisamos de esforço. Precisamos sair dessa estagnação. Precisamos nos libertar dessa ociosidade para ir em busca de um lugar melhor para o nosso espírito. E não só isso, não só um lugar exterior, meus irmãos, mas um lugar interior melhor para nós. Transformar a nossa casa interior em um lugar melhor. Meus irmãos, os bons espíritos se assemelham a esse peixinho vermelho, constantemente aqui falando pra gente, nos inspirando a sair dessa estagnação, dessa ociosidade e buscar o caminho do bem, por mais que isso demande abnegação, sacrifícios interiores. É tão proveitoso para todos nós, só que muitas vezes estamos exatamente na posição desses outros peixes que ficaram. Não queremos fazer esforço, não queremos fazer nenhum sacrifício interior, preferimos continuar aqui na ociosidade, na estagnação, sem ter que trabalhar interiormente nada. Dessa forma, não aurindo nenhuma conquista interior também, para alcançar um lugar espiritualmente melhor, meus irmãos, também um lugar interior melhor para nós. Então, essa história, ela, meus irmãos, ela é uma luz de esclarecimento para nós pensarmos e refletirmos como nós estamos acolhendo as verdades espirituais que chegam para nós. Como estamos acolhendo os esclarecimentos e os ensinamentos que a doutrina espírita nos concede. Quanto ensinamento a doutrina espírita derramou aqui para nós, nos mostrando um lugar melhor, uma estrada melhor para nosso espírito, nos mostrando o quanto podemos caminhar e evoluir interiormente. E aí, como nós estamos acolhendo tudo isso que a doutrina espírita nos concede, meus irmãos? Será que estamos, agora por outro lado, igual o peixinho vermelho, animados, querendo buscar mais, aproveitando essas oportunidades? Ou estamos como os outros peixes, preguiçosos, ociosos e estagnados espiritualmente, meus irmãos? Meditemos sobre isso, porque não só a doutrina espírita nos esclarece, mas Jesus, há 2000 anos atrás, também veio para nos mostrar um novo caminho, um caminho melhor, um lugar melhor para a nossa alma, um lugar melhor para a gente construir interiormente. E já faz 2000 anos, meus irmãos, que nós estamos aí, pensando se vamos acolher essa proposta de Jesus, se vamos aceitá-la, se vamos vivê-las, e até então, talvez já há existências
estamos aí, estagnados, ociosos, preferindo a porta larga, preferindo o caminho mais fácil, tal como os outros peixinhos da história. Bom, que essa nossa mensagem possa ser uma luz de esclarecimento para o nosso dia, para a gente refletir mesmo ao longo da semana. Sempre chegam novas oportunidades no caminho do bem para nós, mas muitas vezes não queremos ter o esforço para acolhê-las e para vivê-las. E isso, meus irmãos, gera consequências de ociosidade somente para nós mesmos, para a nossa jornada. Então, vamos aproveitar todas as bênçãos, todos os caminhos do bem, todos os bons espíritos que constantemente nos mostram novas jornadas, novos lugares melhores que o nosso espírito pode alcançar. Mas isso demanda esforço, trabalho e muito sacrifício interior. Bom, meus irmãos, esta nossa mensagem, como a gente disse inicialmente, foi inspirada no capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 5. Também é uma mensagem da nossa amada Casa Espírita, Luiz Gonzaga, da cidade de Luminares, para todos nós que aqui estamos. Fiquemos em paz, fiquemos com Jesus em nosso coração. Uma boa quarta-feira para todos nós.